Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de sexta-feira, 7h09. Vamos juntos até as 8h30, tentando dissecar o máximo possível essa coisa tão complexa que parece simples, que é o futebol. Gostaram dessa frase? Boa, para uma sexta-feira. É uma coisa complexa que parece simples. O futebol, mas que no fundo é complexo. É simplesmente complexo. É isso, boa, professor. Melhorou. Ou complexamente simples. Alexandre, o que tu achou? Que coisa. Que Maravilhoso. coisa. Não, mas Sensacional. o problema de querer dissecar o futebol é a maior pretensão do planeta. Exatamente. Não, se todo mundo acha que sabe mais que a gente, como é que a gente tem a pretensão de querer dissecar o futebol? E outra, eu não tenho essa pretensão de saber por ser velho e tal. Porque hoje, com essa atualização voraz que tem, né? Que é uma atualização feroz, cada vez maior, cada vez mais profunda e tal, e permanente, né? O cara perdeu o fio da meada, perde o resto. Né? Mas tem coisas que o cara sabe por velho. Porque tem coisas que se repetem. E aí tu enxerga uma vez, 2, 3, 4, 5, 8, 10, e tu vê como foi consertado lá atrás e melhorou, e como agora estão fazendo tudo ao contrário. Então, isso sim, isso eu tenho um pouco de pretensão. O professor é mais antigo do que eu ainda no futebol. Então posso começar... Começando. Falando... Enquanto nós introduzimos o Cleverson Fraga, que é vice-presidente do Cruzeiro. Então introduza. Então ele vai entrar no estúdio aí, professor. Vai firme, professor. Não, eu ia fazer uma crítica, até porque já vários amigos meus brincam comigo e dizem, pô, mas o que tu elogia o presidente do Grêmio, tu vive elogiando o Romildo Bolzan. E eu, que é verdade, elogio muitas vezes e acho que é absolutamente merecido. Acho que não é por acaso que há esse movimento lá no Conselho do Grêmio para que ele tenha mais 3 anos na presidência do Grêmio. Não é pela bela cara dele, é pelo excepcional trabalho. E como eu tenho salientado isso, eu me sinto muito à vontade para dizer que o presidente, e eu sempre acho que o responsável maior quando um clube faz bobagem é o presidente, assim como ele tem as glórias, o Grêmio... O senhor quer dizer que até ele faz bobagem, é isso? Isso. Eu acho que o índice de acerto dele é muito grande. Agora, o que o Grêmio fez no final de semana que passou, eu acho que foi assim um absurdo. Não que o Grêmio não tenha todo o direito de escalar o time que quiser, no jogo que quiser. Agora, uma coisa é na sexta-feira, por A, por B, por C, não vamos nem discutir os motivos. O Internacional anunciou, vão jogar os reservas. O Grêmio anunciou, nós vamos com nossa força máxima. Não vamos fugir do nosso planejamento em função do Internacional. Isso, é um problema do Internacional, respeitamos o Internacional, nós tomamos as nossas decisões. Consequência, 45 mil pessoas no estádio. 42 mil gremistas. Para ver quem? Para ver o time titular do Grêmio, que ainda mais no imaginário do torcedor, ia patrolar os reservas do Internacional. Meia hora antes do jogo, o time reserva. Eu não sei, inclusive, talvez, não sei se tu vai querer falar sobre isso, porque envolve o Grêmio, mas não tem alguma coisa no estatuto do torcedor que obriga a divulgar a escalação com um mínimo de antecedência? Alexandre Maia. Não, acho que não, né? É o Grêmio que entrou em campo. Só se entrasse o Bangu, aí não. Não, acho que eu acho, posso estar enganado, que tem alguma coisa no estatuto do torcedor. O professor Luxemburgo uma vez entrou com 18 no campo? Não, entrou com 18 para disfarçar. Tem razão, para disfarçar a escalação. Tem razão. Não, e o Abel botava ou. Mas de qualquer maneira, assim, eu vi uma... A escalação Papai Noel, que a gente chamava. Não, eu vi uma entrevista de um torcedor dizendo, eu vim de Jaguarão. Não, o torcedor do Grêmio está virado. Eu vim de Jaguarão. Não, e o cara que trouxe a filha, que foi a primeira vez ao estádio para ver o Luan. O professor Fabrício aqui, professor do Unificado, gremistaço. Meu amigo, conheço. Ele disse,
Ele foi ao jogo, ele mais 2 gremistas, Sim. que estavam chegando. Mas um cara da Quase nossa deram frente... a volta. Não, quero falar sobre isso também. Boa noite, professor Rec, Cleverson. Eu escutei 2 opiniões, assim, majoritariamente sobre isso, né? Tem gente que acha que o Grêmio fez o certo do jeito errado, ou seja, tinha mesmo que usar os reservas, mas não deveria Mas ele ter falou feito isso dessa depois forma. de ganhar o jogo ou depois? Não, Tem mas gente tá que disse certo. antes, tem gente Mas que é disse isso que eu depois. Mas penso. enfim, tem gente que acha que o Grêmio fez o certo do jeito errado. O certo porque no mérito era melhor colocar os reservas contra os reservas do Internacional, porque, vamos dizer assim, avaliando a produção de futebol de ambos na mesma competição, os reservas do Grêmio mostraram mais futebol que os reservas do Internacional quando jogaram nesses jogos de Campeonato Gaúcho, que mais ou menos se equivalem mesmo quando muda o adversário. Tem gente que acha que o Grêmio fez errado mesmo, do jeito errado. Eu acho também que o Grêmio fez errado. Por quê? Se o rival criou uma situação onde na tática dele é melhor colocar os reservas para preservar uma questão de ambiente, anímica, de uma onda positiva que vieram decorrente de 2 vitórias de Libertadores, etc. Problema do rival. O Grêmio não precisava poupar jogadores, o Grêmio só vai jogar lá na outra semana na Libertadores. Mas o Inter vai jogar com os reservas agora? Aí o Grêmio vai ficar, com misto. O Grêmio vai ficar mais de 2 semanas sem jogar, quer dizer, não tinha o menor sentido. Eu gostaria de ter visto o Grenal na formação principal do Grêmio contra os reservas do Internacional e ter feito uma vitória consistente maiúscula sobre os reservas do Internacional, que era a maior chance, né, vamos dizer, do que poderia acontecer. Se o Grêmio com o Marcelo Oliveira na zaga ganhou de 1-0, acho que o Grêmio com uma formação completa teria feito uma vitória mais tranquila. Não, mas o Inter era um time descaracterizado. O Grêmio tinha 4 titulares na reserva e tinha 5 que podem ser titulares. Não, mas vocês estão misturando 2 assuntos. Eu sei, o Grêmio anunciou uma coisa e fez outra e enganou o torcedor. É isto, eu acho que discutir em termos esportivos se o Grêmio fez bem ou fez mal, entende? Eu até acho que em termos esportivos o Grêmio fez bem. Eu acho que é muito arriscado, e o Grêmio vinha de uma derrota inesperada, é muito arriscado jogar contra reservas. Mas assim, ó... Porque pode, não é que é o mais provável, mas pode. Então, aí é opinião. Aí é opinião. O Alexandre acha que teria sido melhor jogar com os titulares. Eu penso que era mais prudente, nesse momento, não correr risco de jogar com as reservas. Tá bem. Agora, nem Grêmio, nem Internacional tem o direito de enganar seu torcedor. É isto, um Grenal de reservas vai ter 25 mil pessoas. Não, tá bem, eu ia chegar lá, professor. 45. O que eu queria dizer, na verdade, é o seguinte, eu acho errado sobre os 2 aspectos. Tanto sobre o aspecto esportivo, quanto sobre o aspecto da relação com o torcedor. Se fosse para tomar essa decisão deveria ter sido anunciada ao longo da semana, porque não tinha vantagem competitiva nenhuma tão importante assim dar um migué no Internacional. Que o Internacional ia esperar o time titular do Grêmio, na hora ia ser o time reserva e isso ia fazer toda a diferença no resultado de jogo. Convenhamos, né? E mais, o Grêmio nem precisava, do ponto de vista mais prático do campeonato, o Grenal não valia tanta coisa assim, porque o Grêmio teria uma segunda chance de confirmar a primeira posição do grupo contra o Pelotas, como fez vitória com os reservas, com o Michel e com o Marcelo Oliveira na zaga. O Grêmio ganhou do Pelotas lá de 2-0. Aí é o seguinte... Ou seja, não tinha necessidade, entendeu? Para mim, eu preferiria ver, vamos dizer assim, evolução de performance de alguns jogadores do Grêmio, desse time titular, que eu acho que tem coisas a resolver, principalmente no meio-campo, né? Porque eu acho que tem alguns jogadores que estão precisando deixar de ser titulares, para o bem do rendimento do time titular do Grêmio. O Grenal, mesmo contra os reservas do Internacional, é uma oportunidade muito melhor de testar rendimento e performance do que o São José. Tá, e outra coisa, vamos Cleverson. Veranópolis. Já colocando na conversa o Cleverson, vamos para os praticamente, professor. Para a praticidade do troço, para os números, a frieza dos números. Quem precisava ganhar o Grenal era o Internacional. Não. Então, eu vou lhe explicar. Não. Eu vou lhe explicar a frieza dos números. O Internacional, se fresquear e colocar time misto ou reserva, empatar com o Novo Hamburgo lá e ganhar no Beira-Rio, e o Caxias, que é melhor que o Aimoré, me dói dizer isso, mas eu digo, não tem problema nenhum, o Caxias vai decidir em casa contra o Internacional. E se o Inter decidir em Caxias, vai comer uma cuíca para passar pelo Caxias, que é um belíssimo time de futebol, está empolgado, um time entrosado. Parênteses.
vai comer uma cuíca Já comeu? se decidir aqui. Então? Então não é essa a questão. Tá, mas então o Internacional não podia jogar o Grenal com os titulares. Olha, eu sei que o senhor não valoriza tanto o Campeonato Gaúcho, mas Não está é se por vendo isso. aí que tem um Não. valor extraordinário. Não. O Campeonato Gaúcho tem um valor extraordinário porque enfrenta Grêmio Internacional. Tá bom. Agora, o Internacional, que é líder na Libertadores Tem da que ter a América, ver com as calças? Não. Não pode ganhar 2 campeonatos? não era o momento de correr, que vinha de 7, 8 vitórias consecutivas, sendo 2 pela 7. 7 vitórias Sai, consecutivas. não pode ganhar a 8ª? Bom, pode ganhar 40, Então? mas não era o momento de correr risco. Tá, então, Só tá, isso. digamos que não fosse o momento de correr risco, mas se ele coloca o titular, o Grêmio coloca o titular, e ninguém ia dar goleada em ninguém, e o Inter acabou perdendo o Grenal igual. Então, Vamos para a frieza dos números. Sim. O Internacional ganhando o Grenal e o Grêmio tendo que jogar em Pelotas, era justo imaginar que o Inter pudesse reduzir para 1 no Grenal a diferença. Sim, se ganhasse, sim. E podendo ganhar e o Grêmio empatar em Pelotas, o Grêmio, eu disse isso em relação ao Internacional, que foi beneficiado pela arbitragem, teve um pênalti em favor do Aimoré quando o Inter estava ganhando de 1-0. O Grêmio teve um ou 2 pênaltis até, não marcados contra si, e uma falta no segundo gol. Então o Grêmio podia ter empatado lá. Não vou nem falar em perder, empatado. E o Inter ganhando, o Inter terminaria em primeiro fase de classificação. Mas é Pois é. que tu acha que o Grêmio... A competição se ganha no detalhe. O Grêmio se preocupa com os detalhes. O Internacional está muito fresquinho. O Grêmio não ia... vou poupar isso, vou fazer aquilo. O Grêmio não ia mandar os reservas para Pelotas se tivesse perdido o Grenal. Ia. Mas claro que não Acho que não. ia, cara. Aí eu acho que o professor tem razão. Se o Grêmio precisasse se assegurar, e se o Grêmio fosse para Pelotas precisando pontuar, com obrigação de pontuar, a formação era outra. Aí não era. Mas o Pelotas jogou uma decisão, né? Não esqueça. Podia ganhar até com os reservas. Mas para o Grêmio não era uma decisão. Ganhar os titulares. Aqui, e o Internacional, se fosse com os titulares, o Grêmio vindo com os titulares... Mas não está na hora de o Inter arrumar coragem para jogar contra o Grêmio? Calma. O Inter está sempre empurrado para jogar contra o Grêmio. Mas que sempre o Internacional, depois de quantos anos, voltou para a Libertadores? Calma. Não, mas o Campeonato Brasileiro é outra história. O Inter vinha bem e era um Grenal equilibrado, jogou titular com titular. E aí? E agora, por que tem que botar reserva? Porque agora um detalhe não é importante, hora. Rec, se me permite, professor Enio, boa noite. Alexandre. Parabéns, hein? Parabéns. Obrigado, Rec. Eu estou numa alegria assim, ó, que é um negócio incontido com o novo estádio do Cruzeiro. É verdade. Cada vez que eu lembro disso, um time com as dificuldades que eu vi naquele encontro lá da montanha, há uns 7, 8 anos atrás que eu fui naquela janta, era ainda patrocinado pela Farma, lá no Estrelão, fui lá e tal, e eu vi os discursos, eu ajudo com tanto, eu vou fazer tal coisa. Parecia clube de Lagoa Vermelha. Os caras se juntaram, fizeram um estádio para 20 mil pessoas, 16 mil torcedores. 16 mil, mas se apertar dá 18. Dá. Alguns vão no polo também. Mas 16 é uma boa capacidade, isso é quase a capacidade do Independência, né? Eu fui lá quando estava na metade, não fui até covardia minha, devia ter ido lá para poder falar mais do que eu já estou falando. Mas recebi sempre de vocês lá e entro no grupo aqui do Cruzeiro, fotografias e tal, um baita bairro. Lugar para estacionar, lugar para fazer shopping, lugar para fazer empreendimento imobiliário. Isso aí, isso nega tudo que a gente fala que não dá. Dá para fazer. E numa cidade que não tinha futebol. Um time que a gente dizia que a torcida cabia numa Kombi. E já se vê que não é bem assim. Né? Antes de falarmos do Cruzeiro, te agradeço o convite, que é sempre importante que o Cruzeiro esteja na mídia. Ainda mais nesse momento tão especial que é a inauguração de um estádio. Nós até não falamos em inauguração porque nós tivemos uma abertura teste, né? Mas eu queria só voltar no assunto do Grenal, Rec, porque o Francisco Noveleto, o Chico Noveleto... Vou pedir pro Bruno achar uma imagem bonita aí do novo estádio. Aí sim. Tem aí o Chico Noveleto é um baita parceiro do futebol do interior e melhorou muito o Campeonato Gaúcho com grandes cotas de televisão. Daí, quando se tem a oportunidade de expor o melhor produto, vamos assim dizer, do Campeonato Gaúcho... Aí é que tá. Daí se desvaloriza, sendo que o Campeonato Gaúcho, as cotas que o Internacional e o Grêmio recebem são cotas altíssimas, né? Então, uma pena que o Internacional tenha tomado essa decisão e depois o Grêmio também acabou tomando... Se borrando. Os dois se borraram. Isso. Foi uma dois pena. Borrados. Tá bem?
É uma mistura de se borrar com viver perigosamente também, porque botar o Marcelo Oliveira provavelmente não é ter muita segurança, né? Não, mas sabe que a escalação do Marcelo Oliveira, na verdade, é uma prova do apreço que o Renato tem pelo Bressan. Para vocês aprenderem que o Bressan não era tão ruim. O Bressan não era tudo que vocês gremistas falaram mal dele. O Bressan ganhou título na terra onde só Pelé ganhou. Aqui, ó, tu viu o Marcelo Oliveira... Santos de Pelé ganhou na Argentina e o Grêmio de Bressan. Jogando, tu sente saudade do Renan, por favor. Do Bressan, perdão. Tu sente saudade do Bressan, o Marcelo Oliveira jogando. Não, mas tem uma diferença entre um e outro. Um joga sempre com a perna erguida e o outro com o braço erguido. Deixa assim, né? Não quero me deprimir, né? Deixa o Cleverson falar sobre o Cruzeiro. É isso aí. Fala sobre o Cruzeiro. Então, assim, nós fizemos um primeiro evento teste e a cidade de Cachoeirinha já vem abraçando muito o Cruzeiro. Já conseguimos colocar 1.600 pessoas nesse primeiro evento. Foi um esforço muito grande, as dificuldades para se colocar em condições um estádio de futebol hoje, com todas as legislações de segurança, são muito grandes. Nós contamos lá em Cachoeirinha com grande apoio do prefeito Mick Breyer, de todo o secretariado, tanto o comando do Corpo de Bombeiros, o comando da Brigada Militar, sempre caminharam juntos com o Cruzeiro, para que nós pudéssemos fazer esse primeiro evento teste com toda a segurança para o público. E nós fizemos um evento teste contra o São Gabriel, empatamos em 0-0, tivemos um público de aproximadamente 1.600 pessoas, para uma quarta-feira à tarde, um público muito bom para os padrões do campeonato da divisão de acesso. Tivemos agora, recentemente, mais um jogo contra o Farroupilha, empatamos em 0-0. Então tá meio encantado, mas esperamos agora contra o Bagé domingo, né? Tá invicto. Nós, até o pessoal, a gente sofre algumas... Não fez gol, mas ninguém furou ainda lá. Então, assim, temos muitas dificuldades, claro, como qualquer clube do interior. Existem algumas críticas, o Cruzeiro poderia subir já no primeiro ano, mas tu inaugurar um estádio, construir um estádio no mesmo ano e fazer um elenco para já subir de divisão no Campeonato Gaúcho, aumenta as dificuldades, os custos, né? Mas o Clyde está fazendo um excelente trabalho, o pessoal está se esforçando, a gente conseguiu mesclar ali alguns jogadores experientes com jogadores da base, e estamos brigando, estamos na luta ainda, se classificam 4 por grupo. Hoje nós estamos em 6º lugar, mas estamos com uma partida a menos, vencendo essa partida contra o São Paulo na próxima quarta-feira na Arena. Nós já encostamos ali no grupo que se classifica para a segunda fase. Depois o mata-mata é outro campeonato e o Cruzeiro jogando em casa, com o apoio da torcida, com o apoio da cidade. A camisa também pesa, o Cruzeiro é um clube tradicional, ficou 8 anos na primeira divisão do Campeonato Gaúcho, agora na sequência, então aumentam as nossas chances de brigar por essa vaga. Se a gente pergunta para Grêmio e Inter, tem que perguntar para o Cruzeiro também, guardadas as devidas proporções, né? E o custo estádio? Se a gente pergunta para a Grêmio e Inter, vale a pena? Vocês conseguiram transformar aquilo em um lugar onde se arrecada dinheiro? Assim, Rec, nos primeiros jogos do Cruzeiro, a gente conseguiu, claro que guardadas as proporções, nós estamos falando de públicos de 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, 1.000 pessoas, né? Mas desculpe te interromper. A renda não paga. O São José, da primeira divisão, não tem média de 1.000 pessoas. Não tem. Por jogo. O ano passado, quando nós estávamos, a média ali dos clubes do interior, tirando a dupla Caju, o Brasil de Pelotas, era 400, 500 torcedores. Mas assim, Botafogo e Portuguesa Carioca deu 1.200. O que é 18 mil reais de renda. Mas São José e não sei quem tinha 100 pessoas? 100 pessoas. Mas o que é o custo hoje, Rec, assim, para um clube do interior? Nós temos o custo da ambulância, né? Nós temos o custo de bombeiros civis, a questão de segurança, o staff todo da bilheteria e tal. Daí tu faz um jogo com 1.000 pagantes, 2.000 pagantes, tu arrecada em torno de 20 a 30 mil reais. Nós não chegamos nesse patamar ainda. A gente bate ali nos 6, nos 7, nos 8. Tu consegue pelo menos pagar os custos, né? Então, o momento que a gente começar, a gente não jogou nenhum final de semana ainda. A expectativa agora para domingo, contra o Grêmio Bagé, às 4 da tarde na Arena, é de 2.000 torcedores. Então a gente já está falando de uma renda e tem a meia entrada e tal, em torno de 20 mil reais, 30 mil reais, já começa a sobrar. Tem estacionamento, tem Copa.
Copa, para estacionamento. Nós até pensamos, vamos terceirizar, não vamos terceirizar. Nós estamos fazendo alguns testes com o pessoal do Cruzeiro, abnegados, porque a maioria dos trabalhadores são abnegados lá no clube, e fazer a Copa para o Cruzeiro. E mais o estacionamento e a bilheteria, tu consegue pelo menos pagar os custos e daqui a pouco já começar a fazer um caixa, né, para continuar a obra. Porque conforme fala o nosso conselheiro, Dr. Érico Faustini, nós estávamos com a locomotiva parada, esperando juntar 500 mil reais, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais e a obra parada há 3 anos. Começamos a fazer pequenas ações, pequenos eventos, pequenos movimentos e o estádio andou. O estádio está liberado hoje para 2 mil torcedores, as obras vão seguir. A ideia é em julho, fazer no aniversário de 106 anos do clube, um amistoso com uma equipe tradicional ou até com uma seleção que venha jogar a Copa América, fazer um evento bonito para celebrar essa data tão importante. O Internacional já está nos procurando para poder sediar na Arena Cruzeiro o campeonato feminino. Então a gente vai receber daqui a pouco jogos importantes do Inter contra Corinthians, Palmeiras, Flamengo pelo feminino. Então tudo isso movimenta o estádio, movimenta a cidade e com certeza nós conseguimos, a partir da metade do ano, ampliar essa capacidade e daqui a pouco o Noveleto também já sinalizou de jogar a Copa Ipiranga no final do ano no nosso estádio. Então o Cruzeiro é uma alternativa, inclusive, para grandes shows, eventos, para a dupla Grenal. Nós estamos falando de uma arena para 16 mil torcedores, com 2 vestiários do mesmo tamanho, com área de aquecimento com grama sintética, com casas-matas com 20 lugares, com bancos estofados, é um padrão muito bom. Quem vai lá no Cruzeiro e conhece a nossa arena, é uma coisa inacreditável, que um clube com um quadro social até então de 100 pessoas, levantou um estádio e já investiu 12, 13 milhões de reais lá. E nessa primeira semana que o Cruzeiro já jogou em Cachoeirinha, nós conseguimos passar para 300 sócios. Então, a expectativa é que com a cidade abraçando o clube, Cachoeirinha ama futebol. E não tinha um clube, porque tem o Grêmio, tem o Internacional, mas estão em Porto Alegre, é outra realidade. E lá no Cruzeiro, tu pode ser protagonista, tu é um torcedor que vai participar, tu pode ser um sócio, depois tu pode ser um conselheiro e por que não um dirigente, né? Então, assim, as perspectivas para o Cruzeiro são muito boas. E essa decisão de ir para Cachoeirinha foi fantástica. É uma cidade, a ideia de criar uma empatia com a cidade é uma ideia importante para um clube, né? Porque tu olha os clubes do interior que tem torcida, né? Porque assim, é muito difícil concorrer com o Grêmio Internacional, porque são as grifes muito poderosas, né? Elas dominam tudo, né? É exemplo de outras praças onde existem 2 ou 3 clubes que dominam, é muito difícil crescer em cima de uma rivalidade, né? Tu pega, por exemplo, o América Mineiro, que é um clube que de vez em quando está na Série A, né? Como ele concorre com o Atlético Mineiro e Cruzeiro, ele tem muita dificuldade, né? De fazer público, né? De conseguir, porque, claro, a concorrência, agora quando tu consegue uma comunidade mais localizada numa cidade, talvez tu consiga desenvolver isso, né? Agora, eu acho que vocês... Aí tá, um pedaço do estádio, Aí, estão mostrando o gramado, estão mostrando arquibancadas. Vocês vão ter que fazer alguma coisa para que o desenvolvimento seja diferente do que em outras cidades. É uma coisa que sempre me constrange, o distanciamento entre a Aimoré e a comunidade de São Leopoldo, entre Novo Hamburgo e a comunidade de Novo Hamburgo. Veja, o Novo Hamburgo foi campeão gaúcho. Não é que estava na primeira divisão, foi campeão, brilhante campeão gaúcho, surrando o Grêmio, surrando o Internacional. Não foi um acaso. Uhum. Mas no caso do Novo Hamburgo... E não conseguia encher o estádio. Eu não sei bem definir, mas tem um episódio de mudança de endereço também no Novo Hamburgo que eu acho que desmobilizou um pouco a tradição dele. Saiu do centro da cidade. E ele foi para um canto, né? O Aimoré não, o Aimoré ainda preserva mais um pouco. Mas assim, mesmo assim... Voltou recentemente, acho que o Aimoré talvez consiga, se tiver uma constância de presença na Série A, o Aimoré acho que vai voltar a ter uma torcida. A coisa, eu digo, a comunidade não abraça. O 15 de Campo Bom foi um bom exemplo, quando teve no auge, assim, mas aí... são episódios vinculados ao sucesso esportivo. Sim, foi um ciclo, né? Enquanto que o Cruzeiro, que nesse momento está na Série B do Campeonato Gaúcho, eu digo, esse é o momento, porque não tem assim grandes resultados para trazer gente. Não é o Grêmio Internacional que vão jogar lá, é a ideia de ser parte da comunidade, de integração. E se Cachoeirinha realmente abraçar o Cruzeiro, eu acho que nós finalmente vamos ter um grande
time, um grande clube na região metropolitana. Alexandre Maier, como é que você viu essa repercussão do caso Leonardo Moura? O Grêmio disse que não há nada, que o Leonardo Moura é um exemplo de profissional e tal, mas o bafo foi grande. Eu fiz uma publicação ontem no Twitter, no Facebook e no Instagram. Só no Twitter deu mais de 50 mil pessoas visualizando. Quer dizer, então, porque é um assunto periclitante, né? Hoje me ligou o pessoal da Rádio Tupi do Rio também, querendo mais detalhes e tal. Não, detalhes a gente não tem. Tem uma onda forte, né? Tu te referes a uma fala do vice-presidente da CREF, né? Que se manifestou sobre isso hoje. Ele se manifestou para mim, de manhã. Ele falou na Rádio Grenal? Falou, dizendo que não tem, que é um exemplo de profissional, quisera que houvesse outros, Léo Moura e tal, mas a informação que eu tinha era de dentro do Grêmio também, né? De dentro do Grêmio. E aprofundei ontem, perguntei para o Marcos Herman, até chegou a dizer que iam conversar com o Léo Moura, e o Duda não negou que conversou com o Léo Moura. Sim. Então, tinha uma situação de que ele estaria encaminhando alguns jovens para outros empresários que ele achava que eram mais oportunos. Vamos deixar por oportunos. Eu vou te falar o que eu acho sobre isso, tá? Assim, ó, eu não escutei a fala do vice-presidente Duda na rádio, mas li transcrições dessa fala na imprensa escrita e na internet depois. Eu realmente espero que não seja verdade, assim, porque agora vamos pensar do ponto de vista da informação, assim, em tese. É muito ruim a ideia de que um jogador profissional possa imaginar que é possível que seja legítimo que ele se utilize do acesso que ele tem no vestiário como atleta profissional para empresariar jogador dentro do plantel. Isso é inaceitável. Hipótese alguma, em clube nenhum. Alexandre, isso é muito grave, inclusive. E sabe que quando há um fato desses, a imprensa tem que pipocar e não falar tudo o que dizem. Porque a gente só fala o que efetivamente, minimamente se confirmou ou que pode realmente ter um fundo de verdade. Agora, o que se diz é muito pior. E eu vou te dizer, não é alarmismo nem nada. O REC gosta, hoje um cara me mandou uma mensagem, o REC gosta dessas coisas. Não, eu falo cercado. Eu ontem fiquei até meia-noite ligando para A, B, C, D, E, F, G. Estava aqui o Marcos Herman, liguei para outro dirigente, para outro empresário que teria um jogador que foi subtraído, né? Sim, mas então, esse tipo de história... Eu faço a minha parte agora. Eu me lembro do falecido Cláudio Cabral denunciando que tinha um jogador nos juniores que estava sempre na reserva e que de repente ele trocou de empresário e virou titular. E teve destaque acho que é um zagueiro, um volante, que acabou jogando em Portugal. Eu estou tentando me lembrar porque eu cheguei a comentar isso com o Cabral também. Mas eu me lembro. Então, isso não é essa coisa assim da influência dos empresários nos grandes clubes. Isso não começou ontem nem anteontem. E outra coisa, o Léo Moura pode ter a amizade que quiser, com quem quiser. Mas o que se especula é que essa nova empresa que ele formou, que vai passar a utilizar depois que se aposentar no final do ano, é com um cara que era sócio do Vanderlei Luxemburgo numa empresa de helicópteros, chamado Igor. Não conheço. Bom, cada um se associa com quem quiser. Claro. Né? Não, o que Só eu que quero daí, dizer é o seguinte, já recebi uma ligação de um cara ligado ao Flamengo no passado e tal, disse, olha... E o Raquel, é o seguinte, eu vou falar assim, o que eu penso sobre isso não é só aplicado a esse caso, porque esse caso também, inclusive, tem uma negativa do vice-presidente do futebol. Tem. Mas vamos imaginar assim, esse tipo de situação. É do imaginário da internet, tá? Começa a surgir burburinho. Só que eu estou segurando essa coisa há 15 dias. Tá, eu vou falar em tese em relação a isso. Não é admissível que jogador de futebol ainda em atividade exerça atividade de empresário. Se ele quiser encerrar a carreira hoje e amanhã ele começar a empresariar, tudo bem. Acho que, inclusive, ele poderia ter porta aberta dentro do Grêmio até. Pelo que apresentou como atleta, enfim, né? Ele já faz tempo que ele não joga nada, tá? Vamos falar dele como atleta também, né? Já faz, no mínimo desde 2017 que eu não vejo uma performance apresentável do seu Léo Moura, né? Em 2018 ele não alguns jogos, dava pra pensar jogos, como o Ceará... E não é porque ele tem 39 anos que estou dizendo isso, né? Eu estou falando de performance, né? O Zé Roberto até 42, 43 anos rendia num nível aceitável. Né? Ele já não tem mais rendido. Eu disse no fim do ano, então posso dizer agora, eu renovaria no máximo por 6 meses.
Ele quis dar um godô no Grêmio para fazer por 2 anos. Não, olha aqui, ó. O Grêmio foi firme num ano. Ele queria 2 anos de contrato. Não, vamos Nós já falar vamos claro. para o 4º mês, ele não jogou. Se o que eu estou falando está errado, o Grêmio não... é legítimo. Claro, ele pode querer 10 anos, né? Mas claro. a questão é quem está com a caneta firmar. Se o futebol dele fosse suficiente para o Grêmio não precisava ter contratado o Galhardo na semana retrasada, né? O Grêmio contratou o Galhardo porque precisa de um reserva para o Léo Gomes, é muito simples. Pois é. E o Léo Moura é um jogador que, pelo jeito, o Grêmio não está contando com ele. O Renato é um cara antenado, já deve ter pensado, bom, eu não sei que tamanho é essa encrenca aí, eu vou, né, de lesão, de não sei mais o que, de buchicho, o Maicon estaria bravo, o outro não sei mais quem. Bom, e contratou o Galhardo. Para chamar um intervalo, professor, 2 piadinhas infames. Imagina, se ele já diz que é infame... Não, circularam hoje na internet. Vai. Diz que o presidente Temer se entregou com a camisa do Internacional para provar que não ganhou nada nos últimos 8 anos. Eu vi essa daí. E como não ganhou? Ganhou o gauchão. Para mim ganhou. Bom, então... Para mim ganhou a Recopa e o gauchão. Se vale para o Grêmio, vale para o Inter também. E tu conta essa piada. Não, mas eu estou dizendo... E ele acha que gauchão é importante. Eu é que podia contar essa piada. A piada na internet. E a outra, que estão achando que essa prisão do Temer é só para desviar o foco de que o Grêmio é lanterna do seu grupo na Libertadores da América. Bom, arrumar o que fazer, né? Intervalo e já voltamos. Vai. Vamos falar de coisa boa, de produto que tem durabilidade, que tem confiabilidade, que se preocupa com a sua saúde, é o melhor custo-benefício do mercado, pode pagar em condições, nenhum alimento gruda. Mas por que eu estou falando tudo isso se o Luiz vai falar e fala com maestria? Sabe que eu estava pensando, o Luiz não vai falar hoje, então. Vai falar, mas tudo que se falar é pouco. Tudo que se elogiar é pouco para Frigigold. Por isso que eu estou fazendo essa introdução um pouco mais comprida e tal, porque você já vai preparando aí esse número que está na sua tela, 4003-4220, para fazer a melhor aquisição sua dos últimos tempos. Eu sou cliente desde a primeira Frigigold e ela está lá intacta ainda. Isso é que é o problema. O Luiz, não sei como é que ele não quebra, porque ele vende a primeira vez e depois não consegue vender, porque o cara... Não, mas daí leva para a praia, dá para a sogra, para a tia. E aí fala para o amigo. Fala para o amigo. Diga mais aí, Luiz. Boa noite, Rec, tudo bem? Boa noite aos convidados. Olha, Rec, já faz bastante tempo que as panelas Frigigold já fazem o maior sucesso aqui no teu programa. E a partir do seu programa a gente começou a divulgar também em outros programas aqui no Rio Grande do Sul. E hoje a Frigigold, Rec, já é uma realidade, já é o maior sucesso em todo o Brasil. É o Brasil todo ligando aqui para a nossa central da Frigigold para poder comprar essas panelas que não utilizam mais o óleo. E olha, Rec, com a promoção que nós temos aqui na Frigigold, não tem quem não fique com essas panelas. Porque, em primeiro lugar, você vai estar investindo na sua saúde. Você vai eliminar o óleo, nós garantimos para você. Rec, nós damos 2... Já imaginou? 2 anos de garantia nós damos nessas panelas. Esse modelo que acabou de chegar, que é esse modelo 2019, gente, que você está vendo na bancada, direto da Alemanha, vai para sua casa. Agora, gente, se você já sofre com colesterol ruim, com diabetes, com problemas cardiovasculares, olha essas imagens que a gente preparou para você. Esses alimentos são preparados sem óleo. Então, a partir de hoje, a partir de amanhã, porque nós já vamos entregar as panelas amanhã para você, você vai poder comer de tudo novamente preparado sem óleo. Promoção especial aqui no Cadeira Cativa. Quem ligar agora, 4003-4220, não vai garantir um descontinho. Sabe aquele descontinho que você acaba nem notando? Você vai garantir, um descontão mesmo. Basta você ligar 4003-4220, porque amanhã pela manhã a gente retorna a ligação e o seu desconto está garantido. Decidiu? Não quer mais usar o óleo? Quer cuidar você também da sua saúde? Então é só ligar, REC, 4003-4220. Essa promoção está liberada, REC, para as primeiras 50 ligações. Somente as primeiras 50 pessoas que ligarem vão ter direito amanhã a este super desconto, REC.
40-03-42-20, nós estamos vendo as imagens aí, vimos todo o preparo do alimento, a diferença de uma panela comum para outra e a sequência de imagens, nada grudando, batatinha, pipoca, bife, peixe, o peixe fica bonitinho, o ovo fica bem desenhadinho, né, na frigideira, 40-03-42-20 e essa barbada valendo para as primeiras 50 ligações. Aquele abraço, Luiz! Grande abraço, boa noite, Boa noite, é isso aí. Entrega amanhã mesmo na sua casa. O Luiz trabalha muito, Amanhã Sabe mesmo já que eu tenho um colega teu que te mandou um abraço. Opa, O Tristão, Tristão. diz que acompanha o teu trabalho e tal. Encontrou na Foi meu rua. colega de faculdade? Exatamente, Faculdade. foi o que ele me disse. E te mandou um abraço. E eu encontrei a última vez na CIS Brasil, sempre alegre, né? O Sempre, cara pra sempre. cima, pra cima. E aí, Ré, como é que é? E tal. Já aproveitar então, mandar um abraço também para o Jorge. É um tristão alegre, professor. Meu Deus. Para o Jorge e para a Jéssica aqui de Canoas, que estão assistindo o programa também e tendo que aguentar essas piadas, mas o resto do programa é bom. Não, dá para levar, né? Vale a pena. Volta a enfrentar o Novo Hamburgo Internacional amanhã, 19 horas, no estádio do Vale, vai lotar. O Daí deve escalar uma equipe mista, prestem atenção. Ah, por quê? Aí depois nós podemos discutir. Patrick, Neilton e Lindoso já estão fora. Mas estão com medo de quebrar o bom momento contra o Novo Hamburgo também? Pois é, aí que tá. Bom, Bom, pois é, mas isso é uma bobagem. Eu disse que eu achei uma boa medida no mas se eu Grenal. for falar, o senhor disse que era outra coisa, para mim é a mesma coisa. Não, não é. Bota numa redoma os Mas, jogadores claro, do Internacional. mas não tem nada a ver com redoma. Jogar contra o Grêmio não é a mesma coisa jogar com o Novo Hamburgo. Não, mas tem que jogar. Olha aqui, ó. Agache. Patrick, Neilton e Lindoso estão fora. Com desconforto muscular, o D'Alessandro deve ser preservado. Nonato e Nico Lopes estão retornando de suspensão. Então, Camilo e Wellington Silva devem receber a oportunidade de começar a partida e a tendência é que joguem. Por que o Camilo? Mas por que o Camilo? Podia ser o Sarrafiori, pelo menos. Mas por que o Sarrafiori? Rodrigo Dourado Edenilson, e Nonato, claro, Pronto. para manter o treinamento Mas permanente. Mas é o time que jogou. É o time que jogou. Mas que é mistar, quer colocar o time misto. Ah, por quê? Pois é Lomba é o planejamento. Lomba, Cuesta, Iago e Nico Lopes devem ser os 4 titulares. Lomba, Bruno, Emerson Santos, Cuesta, Iago, Richelli, Nonato, Camilo, Nico, Wellington Silva e Pedro Lucas. Mas, de novo, assim, o REC aqui, eu sou meio burro. O Paredes, E o D'Alessandro o Racing quer contratar o D'Alessandro para 2020. o Paredes está na frente do Wellington Silva. Sim. Foi escalado ele, o Wellington Parede. Silva. Parede. Ele e o Wellington Silva na reserva. O Paredes jogou muito bem de novo, como tinha jogado bem no Grenal. E ainda fez gol agora. Mas tem que movimentar o elenco. Tá, tu tá brincando. Tá brincando. Girar o elenco. Rodízio, Aguirre. Mas só um pouquinho. Mas isso é tão de brincadeira. Esse rapaz jogou muito bem o Grenal. Jogou bem contra o Novo Hamburgo na quarta-feira, inclusive fez gol. E agora tu me diz que vai jogar o outro? É porque deu certo para não correr o risco de dar certo de novo, deve ser. Pois aí que tá. Às vezes eu chego a essa conclusão que o Internacional tem medo de ser feliz. O Inter tem que tentar fazer os 6 pontos contra o Novo Hamburgo, senão vai decidir em Caxias, vai ser um inferno. Não é só o Não Internacional. sei se o Caxias vai ganhar as 2 mulher. Acho que não ganha as 2. Mas vá que ganhe. O futebol tem o vá que, né? Sim, com certeza. Mais provável que ganhe, porque ele é muito melhor que o Aimoré. O mais provável é que ganhe. Como o mais provável é que mesmo o Internacional, fazendo essas bobagens todas que tu está mencionando como hipótese, ganhe do Novo Hamburgo. Agora, o Aimoré pode... Fernandinho está lembrando aqui para lhe irritar, professor, para cortar o seu raciocínio, Sim. que o Elton Silva também fez gol. Sim, daí... Não, os 2 fizeram gol, é que o seu Não, argumento não. é que o Parede jogou bem. Para irritar Parede- mesmo. não, e o É por Parede- isso que eu disse que era para lhe E o irritar. Parede, não, mas não é minha, vai irritar a inteligência dos telespectadores. O Parede foi titular porque tinha jogado bem Claro. no Grenal. E o outro O entrou. outro entrou no finzinho
e fez um gol. Só lembrar sobre o Aimoré. O Aimoré tem uma façanha. Aimoré, Alve Azul. Capilé. O Índio Capilé. O Aimoré tem uma façanha que só ele conseguiu na primeira fase, né? Fazer um gol no Grêmio. Isso só o Aimoré conseguiu. O único gol que o Grêmio sofreu foi um gol lá no estádio do Aimoré, um gol de falta. O Grêmio tomou 3 gols no total, né? Não, no Campeonato Gaúcho eu tô dizendo. No total do ano. Sim, no ano tomou 3, né? Tomou 3 e os 3 foi o Paulo Vitor. Não tomou. Um detalhe. Eu tenho dúvidas assim sobre essa posição, mas eu tenho algumas outras convicções. Sabe aquela língua É só um detalhe. Assim, informada? Meu Deus Não, do céu. a desconfiança Se que tu morder. tens, se o Júlio César é melhor goleiro que o Paulo Vitor, eu confesso que eu também tenho. Não, e Eu já estou tô- desconfiado que o Breno Preguiça sendo melhor que os 3. Não, acho que o Breno vai ser melhor que os dois, tá? Mas E esse o ainda precisa de Mediolaro uma... correndo por fora. Isso Aí quer pra dizer, ficar Mediolaro ainda, né? se é para Vai ser... melhorar ainda mais, né? Isso. Perdoai, os telespectadores. Se é para pensar em futuro, tudo indica que tanto o Grêmio como o Internacional tem goleiros para muitos anos. O Daniel goleiraço, isso Não, aí. o Daniel, inclusive, fez uma defesa no Grenal Um reflexo que foi impressionante. muito pouco exaltado. Aquela no chão, né? Olha, foi a grande chance de E no gol começo do jogo. de todo o Grenal. Se aquela bola entra, que era o normal... Foi no começo do jogo, foi né? no começo Bem do no jogo. comecinho do jogo. Olha, uma defesa no chão Exuberante. e de um chute de curta distância. Ele fez uma grande E defesa. o goleiro do Grêmio ontem eu não vi o jogo, porque eu comentei o Internacional. Foi anteontem, né? Anteontem. Mas foi bem lá, né? Que o Pelotas pressionou e... Foi elogiado, é. Grêmio enfrenta o Juventude domingo, 4 da tarde, no Jacone. Estarei comentando lá ao lado do Haroldo de Souza. Equipe titular volta após 12 dias sem atuar. Com edema muscular, Jeromel está fora das próximas 2 partidas. Convocados Kahneman e Everton também são desfalques. O Grêmio também vai com misto. Kahneman jogou hoje. Jogou no final, Final é o segundo tempo. segundo tempo. Pô, menos mal, né? Perdeu, né? 3-1, não foi? 3-1 para a Venezuela. Enquanto ele estava em campo, a Venezuela fez um gol só. Paulo Miranda retorna e fará dupla de zaga com Marcelo Oliveira. Eita. Tendência é que Tardelli seja o substituto de Everton. Marinho é dúvida, se não atuar, Alisson deve entrar na equipe. Eu colocaria aí, por ser fora de casa o jogo e para testar, o Montoya. Claro. Para que contratar esse rapaz? Não, eu tô com essa dúvida também. Eu não sei, acho que veio passear em Porto O Alegre. Grêmio tem 3 iguais e um diferente. E testa sempre os iguais, Alisson, Marinho Ele não e testa. Tardelli. Não Não, é eu acho que eu também é não verdade. considero o Alisson mesmo o tipo de jogador, porque o Alisson já entregou um rendimento do ponto de vista da função tática, daquilo que o Ramiro fazia, mais parecido do que o Marinho. O Marinho, jogador de beirada, não tem nada a ver com aquela posição. Não, o Marinho não é daquele lugar. É um grande erro imaginar que o Marinho é esse jogador de meio campo quando se apresenta isso nessa escalação. Para mim, esse jogador é o Montoya. De tudo que eu vi do Grêmio, o mais parecido, aquilo que mais pode. E eu acho que o Grêmio fica muito vulnerável com um jogador a menos, porque é o seguinte, principalmente quando entra Michel e Michael, foi a escalação que deu tudo errado contra o Libertad. Isso, aí o Grêmio vai ter que consertar. É o setor onde o Grêmio precisa reformar a ideia de time. Horroroso contra Era o um pouquinho. Libertad. Você não reproduz a mesma ideia de time com peças diferentes, da mesma forma sem mexer, sem ajustar. Sendo injustos Com quem? com o Renato. Por uma razão simples. O Marinho, ele se afirmou ao longo de 2019 com ótimas atuações. É verdade. Vamos, o senhor diz que o gauchão não vale nada? Bom, mas é o que eles... Para testar jogador, claro que vale. Não vale nada ganhar ou perder. Não faz nenhuma diferença. Se o Grêmio não jogar, eu não faço a mínima questão que o Internacional ganhe. Ou quem sabe eu vou me levantar comemorando. O senhor foi que- visto comemorando contra times do interior. Só porque o Grêmio estava no campeonato. Tira o Grêmio que eu saio hoje. Imagina. Agora, de novo, quando o REC não estiver me provocando, o Grêmio jogou com o Marinho contra o Rosário Central pela trajetória do ano. O Montoya não deu resposta. Mas não jogou, como é que vai dar resposta? É, Um pouquinho. exatamente. Quando o Alexandre, é aí que eu quero chegar. Quando o Alexandre diz o Montoya é melhor em tese. Agora, o Marinho vinha bem. Se o Viseu faz, eu nem vou dizer todos, 2 dos 4 gols que ele perdeu sozinho na frente do goleiro, o Grêmio ganha do Rosário Central lá e o Marinho tinha sido uma ótima escalação.
Vamos também. O Grêmio jogou bem contra o Rosário Mas foi um Central. lá e cá, professor, que depois ficou perigoso aquilo ali. Mas vamos pensar o seguinte, ó. O Grêmio não tomava gol de ninguém, também enfrentava adversários muito menores do que ele. Quando enfrentou o primeiro adversário difícil, tomou um gol aos 10 minutos. Depois tomou um gol em Porto Alegre. Não, Depois vem aqui e tomou um gol no final do primeiro tempo. Peraí, mas Tomou meio colegial. E o seguinte, e na segunda exibição, que foi aqui, daqui de Porto Alegre, não jogou absolutamente Mas aí nada. tomou nota. Nada. Aí tomou nota tática por quê? Porque entregou a meia cancha para o adversário. Mas Por que entregou? Porque tem 2 volantes atrás que são muito pesados e lentos, né? Que é o Michel e o Maicon, que não podem jogar juntos, que sempre que jogar juntos contra adversários difíceis vão deixar o Grêmio na mão. E porque o terceiro jogador que faria no passado a função tática que o Ramiro fez, não é o Marinho que faz. E o treinador do Grêmio não foi capaz de ver tudo isso. Claro que não, mas ele está errado. Alguém precisa isso? dizer que ele está muito errado na ideia de time dele. Bom. Se não mudar o meio-campo do Grêmio e não entrar o Matheus Henrique de um lado e não entrar o Montoya do outro, esqueça o Maicon. O Maicon não vai entregar nada de futebol. Ele vai ficar pedindo para sair no início do segundo tempo, como ele pediu para sair no início do segundo tempo contra o River no ano passado e agora contra o Libertad. Paulo Vitor, Léo Gomes, Paulo Miranda, Marcelo Oliveira, Cortez, Michel, Maicon, Marinho ou Alisson, Luan, Tardelli, Felipe Zéu. É um belo time do Grêmio. E o Alisson é dos que foram testados, do que já se viu, o mais parecido, o que mais vezes fez a função do Ramiro com sucesso. Sim, Quem? sim. O Alisson. Não, entre o Alisson e o Marinho a escolha está certa. Isso. Tá. E o Montoya, a gente também tem que dar um crédito ao treinador do Grêmio, que vê os treinamentos, que acompanha o dia a dia. Quer dizer, o Montoya veio com a concordância do Renato, Ok. com as características para jogar no lugar do Ramiro. Dizem que ele não pediu o Viseu e prefere o André. Lá tudo no, bem, lá ele no pode- Grêmio eles nem ligam para a opinião do Renato, é impressionante. Nem bota estátua para ele. Os dirigentes mandam e desmandam, nem sabem o que o Nem Renato dão pensa. entrevista na sexta dizendo que o time vai ser titular e em domingo o Renato bota o reserva. Não, até a dor, contrataram sem ele saber. Então, Não assim, sem ele saber. se ele concordar e achar ótimo. Ele pode ter ponderado. Concordar e achar ótimo. Ó, aqui, ó. Respaldado pelos seus títulos, o Renato tem um status dentro do Grêmio e do funcionamento do Grêmio que raríssimos treinadores têm no Brasil. Por falar em treinador, O Léo Moura vai ficar na reserva. Isso é mais por falar em Agora eu tô treinador, tranquilo. Agora falar em Só para tu dormir por melhor. Agora eu vou falar dormir em bem, treinador, eu acho que a gente tem que elogiar alguém que está dando uma linda de uma volta. E o Tite. futebol, ele se presta a isso. O Antônio Carlos Zago, Ah, sim. que poucas pessoas sabem que foi jogador de seleção brasileira e foi um dos raríssimos jogadores, raríssimos, Jogou na Roma. além de ter jogado na Roma, que jogou nos 4 grandes clubes de São Paulo e ganhou títulos em todos. Ele ganhou títulos Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Raríssimos jogadores conseguiram isso. Ele treinou o Juventude com sucesso, veio para o Internacional e foi um fracasso, inclusive fazendo uma das cenas mais grotescas que já se viu aqui, lembra? Ele fingindo que tinha sido atingido por um jogador. Te lembra disso? Foi uma coisa constrangedora. Eu cheguei à conclusão que ele fez curso de teatro lá na UEFA. Aí ele pode ser. saiu do Internacional, depois voltou à Juventude e fracassou. E agora, como treinador do Red Bull em São Paulo, ele fez uma brilhante campanha, conquistando 27 de 30 e poucos pontos possíveis. Foi a melhor campanha à frente do Palmeiras, com todo o seu elenco milionário, Corinthians, Santos, São Paulo, e com o Léo Ortiz. Ele reprisou zagueiro. o que fez o Ituano naquele campeonato, foi campeão, né? Só que isso Doriva. aí Aí é é bom o porque ele é Doriva. jovem ainda, né? O problema é quando o cara consegue dar uma guinada no fim da carreira e tal. mas- E aí mas ele ainda é muito jovem. Isso, né? Mas e com uma trajetória no futebol
maravilhosa. 27 de 36, tá me lembrando do Bruno. 27 pontos de tempo. É. E o segundo colocado foi o Palmeiras. É. À frente do Palmeiras. Não, então barbado. Agora deixa eu responder essa tua corneta sobre a questão da preferência do Renato, do André em relação ao Viseu. Eu prefiro o Viseu, tá? Mas eu não posso deixar de reconhecer de que a pequena e inicial amostragem de um e de outro autoriza o Renato a, neste momento, privilegiar o André, porque nas últimas partidas e oportunidades que ambos tiveram, o André deu a melhor resposta. Sabe que eu não sei se eu... Então não está errado aqui o que o Renato está fazendo. E também não é, vamos dizer assim, a dúvida mais importante do Grêmio, porque o Grêmio tem um titular para a posição, que é o Tardelli. É o Tardelli. Então está debatendo aqui quem vai ser o Não reserva vai jogar dele. como 9, mas vai jogar. Vai ter que Melhor jogar. que não Olha. seja um 9 tradicional, porque, enfim, isso já se discute há algum tempo. Talvez para o esquema do Grêmio seja melhor um atacante de referência mais Agora, mais quer ver, movediço. professor, eu não sei... Lembram quando, desculpe, Regi, Chamar o Kleber mas também. só para emendar, vocês lembram quando o Grêmio jogava com Luan e Bolanhos? Sim. Antes da vinda Não dava. do Barrios? Não funcionava. Não funcionava e muito bem. É 2016. Ah, sim, teve um momento que Funcionou sim. Depois muito funcionou melhor com Douglas e Luan. O Douglas e Luan, ou Luan e Barrios. Pedro mas, Rocha e enfim, Luan. No melhor momento daquele ano, sim, Sim. funcionou. O melhor foi Pedro Rocha e Luan 2016. Né? Mas o Pedro Rocha jogava do lado. Jogava na posição do Everton. Do Everton. O Pedro Rocha jogava É. na posição do Everton. Era Douglas e eu Luan. digo os dois do meio. O mais próximo Sabe? do... Talvez aí, com o Tardelli, isso possa ser reeditado. Mas nota que até hoje o Renato só tem usado o Tardelli ou na posição do Luan, ou agora, como está anunciado, que vai usar na posição do Everton. Em nenhum momento se fala em jogar de centroavante. Agora, professor, a vida vai resolver. meio burrinho, isso aí não tem problema nenhum. Eu acho que eu estou ficando meio cego também. Eu não estou vendo coisas que as pessoas estão vendo e isso está me preocupando. Tipo, Todo mundo viu o Parede fazer um bom Grenal. Eu vi um bom Granal. Mas, Rec, depende qual é a tua referência. Chutou 3 bolas em gol de longe. Mas o Internacional jogou com 10, desde os 28 minutos, para um pouquinho. Jogou pro gasto. Jogou com 10 e emparelhou o jogo. E vou dizer, o Matheus Henrique jogou bem enquanto foi provocado pelo Nonato com pequenas faltas e tal. Parece que eles estavam num concurso ali. Mas, Rec, Mas depois, para mim, o Matheus Henrique jogou futebol. a única chance que o Grêmio teve ainda estava 11 contra 11. Depois que ficou 10 contra 10, eu e tu podíamos ser os goleiros. 10 contra 11. Não, 10 contra 10 mesmo que tem o Marcelo Oliveira, né? Não dá O pra... Marcelo Oliveira ajudava um Mas o pouco. Bruno 10 está me contra lembrando 10 aqui, é mesmo. verdade, chegou a ser vaiado no final do jogo o Matheus Henrique, de tanto passe banal que ele errou. Mas E aí alguns escolheram melhor, mas não vou entrar nesse negócio. Mas, Rec, se tu comparar o desempenho do Parede, tanto no Grenal como No Novo Hamburgo jogou bem. Mas tem que comparar Jogou bem. com o Potker. Ele joga na posição do Potker. Eu cheguei, antes de começar o jogo, eu disse, hoje jogam juntos, mas vão acabar disputando o mesmo espaço. Mas já estão disputando, porque o time do Internacional tem os 3 volantes, na frente dos volantes, flutuando, tem o Nico Lopes, Isso, e tem na frente o Paulo Guerreiro. tem o Paulo Guerreiro e um o jogador Sobis. de lado. Vai ser o Sobis. Não vai ser o Sobis. Vai ser o Sobis. Não vai ser o Sobis. O Sobis vai revezar com o Nico e com o D'Alessandro. Nessa posição na frente dos 3 Tá volantes. só quando lesionar e tomar cartão, que o Nico é titular. Né? Sim. Aí, mas aí, e outra que eu não vi, isso tudo. Bom, o Matheus Henrique já falei. O Parede já falei. Eu ia falar uma outra que eu não. O Matheus Henrique tem que ser titular do Grêmio, não tem nenhuma dúvida sobre isso. E a outra coisa, o Leonardo Gomes cresceu para Dedéu. Mas o Leonardo Gomes contra o Rosário na Argentina, Não ele foi foi bem. irritante. Não foi bem. Aliás o... Aquele Gil, número 5, cruzou todas que quis, sendo volante. Aliás, o Cortez Se também, né? deslocava, cruzava, voltava para dele. Aliás, o Cortez também, principalmente na partida com o Libertad, assim, uma péssima partida, né? Do seu Bruno Cortez. Né? Mas todo mundo jogou mal contra o aí- Libertad, né? Foi aquelas noites assim que dá tudo errado. O Renato foi mal, o time foi mal, sabe? A outra, isso que eu ia falar era do André. O André jogou o Grenal. Todo mundo diz, jogou melhor do que em relação a ele mesmo. Ele fez o passe pro gol. Ponto. Porque qual foi o chute que o André deu contra 10 jogadores do Internacional? Ele é centroavante. Sim, mas- O Jael daria um jeito de dar um chute. E olha, eu prefiro o André do que o Jael. O Viseu- O André no total da carreira e o Jael no total da carreira.
Eu defendi o Jael porque o Jael era lutador e tal. Mas o Viseu, qual é o chute que ele deu, que acertou no gol? Quando? Nos últimos 2, 3 Não, jogos. mas lá na Argentina, que ele eu acho assim, criou bastante. tem uma E precipitação, assim, acertou ó. quantos? Não, mas tem uma bola no travessão, outro goleiro fez uma grande defesa. Pô, aí, Tem a diferença aqui. Aqui eu queria Perdeu apontar a uns diferença, ó. gols que o Não dá o pra centroavante não pode perder. Mas olha Desculpa, só, Alexandre. nós não podemos comparar também assim, um jogador que a gente tem uma amostragem de um mês ou 2 com um jogador que a gente tem uma amostragem de um ano. O André a gente já viu, o André está aqui desde março do ano passado, ou fevereiro do ano passado. O Viseu desembarcou aqui em janeiro. É diferente, né? É diferente. É que o Grêmio precisa para ontem, né? Claro. Cleverson, eu vou te fazer uma pergunta sobre Cleverson Fraga, sobre Grêmio Internacional, que você vai responder depois do intervalo. Tem muita diferença entre Grêmio e Internacional? Quem você acha que é melhor hoje? E aí depois falamos um pouco mais dessa divisão de acesso, se os clubes já estão mais bem arrumadinhos, tal, porque o Cruzeiro a gente já acompanha, tem estádio, tem dirigentes conscientes, sabe onde pisa, tem muitos operários ajudando, né? Não é só gente que vai lá para aparecer e tal. Já voltamos. Brasil enfrenta o Panamá amanhã, 14h, em Portugal. Os ex-gremistas Alex Telles e Arthur devem começar a partida. Everton ficará no banco de reservas. Ederson, Fagner, Militão, Miranda e Alex Telles, essa defesa, eu vou dizer uma coisa. Casemiro, Arthur, Paquetá, Coutinho, Richarlison e Firmino. Não parece a seleção brasileira, né? E ainda mais sem o Neymar, parece um time de futebol, parece. Tem times mais fortes. Na verdade, E são bons jogadores, Coutinho, Não, Richard, mas é Firmino, que Arthur. é a defesa reserva para jogar contra o Panamá. Na defesa titular vai jogar depois contra a República Tcheca. O Miranda não é reserva, né? O Miranda não está aí? Não tá. Tá. É Militão e Miranda. Militão e Miranda, e o Militão, olha, Mas o olha- Militão está sendo negociado para o Real Madrid, né? Mas como zagueiro ou como lateral? É, boa Como pergunta. lateral. Isso que eu ia dizer. Ele tem essa- Jogou em Portugal. Ele joga nas duas, né? Ele é zagueiro e lateral. É bom Eu jogador. tenho a impressão contra a República Tcheca deve jogar Thiago Silva e Marquinhos. Ah, sim. Mas o grande erro aí não é a escalação, o grande erro é a escolha do adversário, pelo amor de Deus, né? Panamá, né? Com o Balói na zaga, vai ser o adversário do Brasil, por favor, né? O Balói continua. Não, e o Balói é o seguinte, é um e o Balói fenômeno. é o maior ídolo do futebol O Balói panamenho, foi né? o doutor Saúl que trouxe e disse que jogava mais que o Ayrton Ferreira da Silva. Ficou bonito. Um abraço, doutor Saúl. Grande, doutor Saúl. O doutor Saúl nunca mais. Essa é a rica da figura. Não, o doutor Saúl depois comparou o. Mas quem foi? O atacante que ele trouxe com o Nilmar. Como era o meio-campista do Grêmio, ele joga mais que o Nilmar. Mas e um dirigente do Grêmio que foi lá, quando o Cadeira Cativa ainda era, lá na Mesbla, Rec, que defendeu um equatoriano, eu acho, alguma coisa, um ponta-direita do Grêmio, um atacante pela direita, Peré? Pereira, Peré é colombiano. colombiano, e ele explicando que era um grande jogador. Rico! Ele comparou o Rico com o Nilmar. Ah, o Rico. Ele disse que era. Mas o Pereira era artilheiro, né? Metia gol, professor. Metia, é muito bom. Que nem usa aí, né? Só depende do adversário. Né? Muito bom jogador. Amanhã, 7h, Novo Hamburgo e Inter, São José e São Luís, às 9h de amanhã. Lotaram o Passo da Areia aí. Domingo, Juventude e Grêmio, 4h. Aimoré e Caxias, 19 horas, tem que lotar o Monumental do Cristo Rei. Quem tu falou do Pastarei? Lotar o professor. Lotar. Fazer uma promoção, professor, R$5. Ah, bom, se fizesse isso, mas provavelmente vão cobrar 40, vai ter 600 pessoas. Não, As pessoas não 600 tem que dar, né? Porque agora é quartas de final. Quem enfrenta quem depois na fase seguinte? O Grêmio pega São Luís ou São José e o Inter pega Caxias ou Aimoré. Se passarem, Grêmio Internacional. Eu queria aproveitar uma observação que eu ouvi hoje de manhã na Rádio Grenal, de um comunicador, assim, até conhecido na praça, mais ou menos. Tagarela que tem. É um que fala há pouco tempo. Ele fala das 7 às 11 e quando chega a 11 ele não quer parar. Pouco tempo, né? É verdade. São muitos assuntos. Mas tu fizeste uma observação muito interessante hoje de manhã, quando tu disseste que o Leonardo, que é dirigente do Milan,
está vindo ao Brasil para comprar jogadores jovens. E eu fiquei pensando que a dupla Grenal já faz isso há algum tempo. Há algum tempo a dupla Grenal passou a garimpar jogadores de 16, 17 anos. Agora, nós estamos vendo no Grêmio e no Internacional, os dois destaques da base são o Nonato e o Mateuzinho, que os dois vieram com... São Caetano. Não só vieram do mesmo clube, como vieram com 16, 17 anos. Aquele jogador que o Grêmio vendeu, o Wallace... Veio do Avaí. Mas também veio já com idade. O Wendel veio do Londrina. Isso, o Alex Telles veio do Juventude. O Everton veio do Fortaleza. E assim, são Paulo. cada vez mais raros do América de os jogadores São José do Rio que Preto. crescem Sim. dentro da Tassiano dupla agora Grenal. vale R$1 milhão. Ele vai pagar. Sim. A Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello, há 18 anos, serve a tradicional culinária italiana em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria. São 15 tipos, entre doces e salgadas. Acompanha galeta ou primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais. No Facebook, Galeteria Piatto Bello. E no Instagram, Galeteria Piatto, Piatto com 2 T's. SOS Empregador Doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. 0800 007 2707. Ou acesse sosempregadordoméstico.com.br. SIA é a empresa que você, construtor ou profissional da construção civil, pode contar sempre. Lá você encontra grande variedade de louças e metais Deca. Compre de quem tem 23 anos de experiência, mas não esqueça, é SIA com S. Ligue e faça o orçamento pelo 3375-3800. Você está com a película do seu carro cheia de bolhas vencida roxa? A Insulfilme faz a remoção. Preço campeão, garantia de 5 anos certificada. Se você disser que viu no Cadeira Cativa, ainda tem mais 20% de descontos especiais na linha automotiva e pode pagar em 3 vezes no cartão de crédito. Ligue, agende instalação 30 21 23 23 ou WhatsApp 996833199 e fale com a Natália. A Insulfilme não tem filial, somente na rua Hoffman, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 34666133, televendas, fache.com.br. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Lembrando que você pode levar toda a família lá na Piatto Bello. Hoje é um bom dia, né? Amanhã também abre lá. E você tem sempre uma oportunidade de fazer aquela média com a patroa. Olha aqui, ó. Amanhã, 2 da tarde, tem o Brasil. 19 tem o Internacional. No domingo, o Grêmio joga às 4 da tarde. O jogo de volta do Grêmio contra o Juventude ficou para as 9 da noite de quinta-feira. Mas não era 19h15? Era o horário do Era jogo? 21h30. Não é fácil a vida do torcedor, viu? Não, ficou para as 21. Ah, não, era 19h15. Era 19h15. Era 19h15, claro. Viu? Até eu estou me atrapalhando. Não é o torcedor, a gente se atrapalha. Depois eles não sabem por que o torcedor desiste de ir a campo, né? E aí às 19h15 agora é Caxias e Aimoré. Tá bom. Deve ser a televisão que pediu, né? Mas é porque é um campeonato raiz, né? Isso aí é porque é um campeonato raiz. Depois não entendem por que eu digo que não faz sentido um campeonato desses ocupado final de janeiro ao meados de abril no calendário. Alexandre, é que tu não entendesse. Campeonato Raiz é uma homenagem ao Grupo Raiz de Educação que se associou ao Grupo Unificado. Isso. A partir desse Eles aproveitaram a deixa. É homenagem ao Grupo então retiro. Raiz. Agora, quando a gente critica muito o Campeonato Gaúcho, e até, claro, o Internacional e o Grêmio estão bem acima dos demais clubes do Rio Grande do Sul. Quem é melhor, Grêmio ou Inter? Olhando de fora, claro, né, que a gente eu não pra vivo o dia a dia nem do Internacional, nem do Grêmio. A gente vê que a gestão do Grêmio, com o presidente Romildo, o Dr. Paulo Luz, meu amigo,
É uma gestão muito sólida e vem construindo um Grêmio cada vez mais forte nos últimos anos. E com a questão da base, a venda de jogadores, já o presidente Marcelo Medeiros assumiu depois de um turbilhão, de uma gestão não tão feliz, né? Está recuperando a casa e tal. Não tão feliz é um eufemismo, né? Não tão feliz. Mas com todas as dificuldades, vem de uma Série B, fez um excelente Campeonato Brasileiro ano passado, surpreendeu muita gente, inclusive na mídia. O Grêmio quase foi para a final da Libertadores, fez um bom Campeonato Brasileiro, daqui a pouco se tivesse focado no Campeonato Brasileiro, deveria até ter sido campeão, né? O Internacional está se recuperando. Hoje o Grêmio está melhor. Tem mais elenco, tem caixa, né? Que é importante no futebol, tem dinheiro em caixa. Só deve 10 milhões para o banco. O Internacional tem muitas dificuldades É financeiras. que a venda do Arthur, além da boa gestão, blá, 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 mas um pouquinho, E né? vendeu mais agora o TT bem também. Sim, mas na sequência o Jailson, o Jael e o TT. Quando é que foi o último jogador que o Internacional vendeu? Não, mas peraí, quando é que na história do futebol um júnior sem ter jogado 1 minuto no time principal foi vendido por 22 milhões de euros? Não existe isso. Esse número é impressionante mesmo. Nunca, nem o Flamengo, nem o Corinthians, nem o Santos, ninguém vendeu um júnior sem ter jogado 1 minuto no time principal por 22 milhões de euros. O pessoal está me lembrando aqui do Vinícius Júnior que quando foi vendido não tinha jogado ainda. Eu acho que tinha jogado uma partida de outra. Ele era reserva, mas ele entrava já. Estava integrado ao grupo principal. Isso. O TT não era nem do Nada. grupo Pelo principal. contrário, o Renato contestava até se ele tinha condições. Não subia nem no ônibus. La Tarantela Pizzaria, a melhor da Zona Sul de Porto Alegre. Eu disse a melhor. São mais de 50 sabores, também tem lasanha, canelone, batata frita, todas as terças, valor promocional. Otto Niemeyer, 1465. Reservas e teleentrega, 3024 44 41. La Tarantela, com 2Ls.com.br. A Leve Bus une você a pessoas que têm interesse de viagem ao mesmo destino. Através de fretamento compartilhado, a Leve Bus viabiliza sua viagem com segurança, conforto e economia. Viaje para as praias gaúchas, para Florianópolis, para São Paulo e até para Buenos Aires, com até 60% de desconto. Escolha seu destino, junte-se a um grupo e a Leve Bus viabiliza a sua viagem. Consulte viagens para diversos destinos através do site levebus.com.br. Central de Imóveis, empresa gaúcha, mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, mais de 15 mil clientes e faça como eles, encontre a solução ideal para você. centraldeimóveisrs.com.br. Administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio, 381-385. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Cachorro Quente do R, o Cleverson já me disse que vai passar lá. O original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. É único ali no Colégio Rosário. Cachorro Quente do R, o mais tradicional e o melhor cachorro quente de Porto Alegre em todos os tempos. Cleverson, esses são produtos que vocês vendem na loja do Cruzeiro. Isso mesmo, Rec. E esse aqui é um presente que o nosso presidente, Dr. Cláudio Lempec, já vai lá no programa do Rec e entrega para ele essa caneca. O Rec tem muita sede, ele falou. Ah, e tenho essa sede caneca, de ver o Cruzeiro da primeira divisão. Alexandre passar para o professor Ele come N. uma comida muito salgada, ele fica com sede. Né, mas ele Até mata a sede. peço desculpas, porque eu vim Olha, direto. olha só, que categoria. E o hino do clube, do Túlio Salve Piver. glorioso Cruzeiro. Pô, se a produção tiver, bota no ar. Unidos no ardor e na fé. Melhor cantor da 50 crônica. anos passaram e o Cruzeiro continua de pé. Opa, O hino tem tudo a ver com o Tu clube. que é né? muito menino, talvez tu não saibas, mas um dos grandes torcedores do Cruzeiro, Rubens Hofmeister. não, esse foi presidente Da federação, Cruzeiro, isso. foi o imortal Moacir Scliar. Sim, existe um debate hoje no Conselho Deliberativo do clube quanto ao nome do novo estádio. Por enquanto estamos chamando de Arena Cruzeiro, mas grupos de conselheiros
já sugeriram o nome do Moacir Sclier, que é um dos mais ilustres torcedores do clube. Com todo respeito, mas se for para dar o nome de alguém, o Ruben Hofmeister está na frente. Também, tem a questão, né? A gente sabe disso, Tá tem vários nomes tradicionais aí. Até por ter sido dirigente, né? Olha o hino aqui, ó. Eu estou mostrando a letra do hino aqui, ó. Isso Pode aí. falar, professor, pode falar. Não, eu falava no Ruben Hofmeister. O Rubem Hofmeister jogou pelo Cruzeiro no primeiro jogo de um clube gaúcho na Europa, em Europa. 53. Isso aí é símbolo de uma existência de um clube. Né? Agora o professor chamou a atenção de um fato muito Eu importante. sugiro o Rubens Hofmeister por primeiro. mas Nada vai- contra o Moacir Sclier. Mas o Sclier. clube pode criar oportunidades de homenagear o Moacir Sclier. Claro, e vai homenagear. Nós criamos uma biblioteca hoje na Arena, que é a Aí sim. Arena. De homenagear o Tudo Piva, inclusive, que isso. merece muito, né? Que é um Biblioteca- gigante da nossa cultura também, né? Também. Para vocês verem a história do Cruzeiro, né? A nossa juventude não tem ideia de tão tradicional, de quão tradicional é o Cruzeiro. Nós fizemos um resgate esses dias de algumas taças, inclusive quem quiser visitar a Arena Cruzeiro em Cachoeirinha, na Ari Rosa dos Santos, número 400, nós temos um pequeno memorial que nós estamos montando. E tem uma taça de 1953, um amistoso do Cruzeiro com o Espanhol, lá em Barcelona. Então tem muita história, tem fotos sensacionais de clássicos Intercruz, Grecruz, na Velha Montanha. O Cruzeiro, para quem não sabe, é o clube vamos dizer, do interior que mais ganhou do Inter, que mais ganhou do Grêmio. Né? Então é uma história sensacional, vale a pena o pessoal ir lá nos visitar e conhecer essa história. Tanto é que é Intercruz, Grecruz. Sim, Esse muito tradicional. Esse jogo Clássico, que tu claro. falava contra o Espanhol, em Barcelona, o estádio é o Sarriá. Não, Sarriá. deixa eu O falar. estádio do Espanhol Era o Sarriá, Bem é lembrado. o Sarriá, onde foi o jogo Brasil-Itália em 82. Alexandre Maia. Eu falei aqui que o Cruzeiro tinha tudo a ver com o espanhol, o Maurício ficou bravo comigo, então agora tá provado que tem, ó. Tem um vídeo, tem. Um abraço pro pessoal do Multicampeão que tá na audiência aí. Valeu. É isso aí. Salve pavilhão estrelado, tremulando ao vento seu glorioso passado. É Grande isso aí. Cruzeiro de Cachoeirinha. De pé, Bom, de bandeira que na bela- mão, que disciplina, bela opção, unidade. né? Que bela e inteligente Vai dar opção. certo, já está dando certo. É isso aí. Vai dar. Viva Valeu, o obrigado, Surge um novo Cleverson. Cruzeiro. Um abraço a todos, especial à torcida cruzeirense. Cleverson Fraga, Alexandre Maia, professor Enio Kaufmann. Abraço. Bom final de semana, bons jogos, né? Não vou dizer vitória da dupla, porque o interior também merece consideração. Até segunda.